Oi, amigos, bom dia. Vamos dar sequência à nossa videoaula sobre rotinas administrativas e financeira. Hoje a aula será prática sobre a função transpor do Excel. O que é a função transpor? A função transpor é a função de modificar, de alterar o formato de uma tabela, de um dado que você recebeu que não está alinhado aos seus dados. Então, vamos supor, né? Eu criei para você aqui uma tabelinha simples de despesas e eu coloquei um mês cada despesa em linhas, tá? E coloquei despesas em colunas. Esse não é um formato habitual que utilizamos para fazer uma análise de dados, despesas, né? Referente a despesas financeiras. Qual que é o normal? O normal é eu ter mês a mês aqui em cima, certo? E as despesas ao longo da minha linha. Então, supondo que eu tenha recebido nesse formato de algum fornecedor, de algum departamento ou de algum cliente, né? E eu queira adequar essa tabela, essa planilha, a um formato que eu trabalho, que eu faço as minhas análises, perfeito? Então, a função transpor, nos ajuda nisso. A gente não perde tempo, tá? Então, é uma facilidade tremenda. Tem duas formas de usar a função transpor. Tem a forma que eu utilizo, ela vinculando aos dados anteriores, da planilha matriz inicial, ou o formato simples, que eu apenas copio e colo e tenho um formato novo, sem que eu alterando o dado da planilha anterior, altere o dado principal. Como que funciona? Função transpor, né? Eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas tem a planilha. Nesse caso aqui, ele tem 6 colunas e tem 13 linhas. Então, são 6 colunas e 13 linhas. Como eu começo minha planilha? A transpor. Eu seleciono aqui a quantidade de colunas que eu quero transpor. Então, aqui eu quero que ela fique como? Que ela fique com 13 colunas, certo? Tem 13 linhas, eu quero que ela tenha 13 colunas. Então, selecionei aqui 13 colunas. E quero que ela passe a ter 6 linhas. Então, eu venho aqui, seleciono para baixo, 6 linhas. Esse é o formato que eu vou querer da minha tabela, perfeito? E aqui agora, logo aqui acima, eu clico aqui em cima, vou colocar a minha fórmula, transpor, igual, transpor. Transpor aqui e vou selecionar meus dados matriciais, que é da coluna A8 até a coluna F20, tá? Só que, para eu fazer essa formatação, essa transformação, tá? De coluna para linhas, linhas para colunas, tá? Eu não posso usar o Enter simples. Eu tenho que usar Shift, Ctrl, Enter. Tá ok? Se eu não apertar tudo isso junto, ele não vai modificar para mim esses meus dados, não vai transpor, não vai reverter os meus dados. Então é importante, Ctrl, Shift, Enter para transpor, perfeito? Então aqui fiz Ctrl, Shift, Enter, ele já alterou para mim todas aqui. Então as minhas linhas viraram colunas, ó, mês de janeiro até dezembro, certo? E meus dados aqui, conta de luz, água, seguro, IPVA e IPTU, estão aqui alinhados, linha a linha, tá? Com os seus dados também. Dessa forma que eu fiz aqui, ela está vinculada à matriz inicial. Então, se eu alterar aqui o valor da minha conta de água do mês de fevereiro para 30, por exemplo, tá vendo? Ele já altera aqui na minha matriz. Ó, alterei esses dois aqui, então estão alterados. Se eu alterar esse aqui abaixo para 40, mesma coisa, ó, tá vendo? 30, 40. Então, eles estão vinculados à minha planilha inicial. Tem outra forma de fazer também esse transpor sem que eu vincule a fórmula, a planilha inicial. Só que dessa outra forma, eu não consigo fazer para a tabela, tá? Que é a formatação de tabela do Excel. Então, se eu vier aqui, vou mostrar para vocês como funciona. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, tá? Aqui em colar, eu vou clicar para baixo, eu quero que ponha para mim aqui o transpor. Se eu clicar aqui em colar, vim para cá, tá vendo? O transpor não apareceu. Por quê? Porque eu fiz a formatação aqui na minha planilha em tabela do Excel. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou ter que copiar esses dados aqui, colar abaixo em valores. Então, para cá, vou apertar o botão direito, colar especial valores, perfeito? Então, está aqui em valores. Depois que eu colei em valores, agora eu consigo reverter os meus dados, tá?
a minha planilha. Então, copio aqui, ó, vem, seleciono os dados que eu quero transpor, quero reverter o formato. Eu vou dar um Ctrl C. Agora sim eu consigo clicar em uma outra célula. Vim aqui em colar, transpor. Se eu clicar em transpor, pronto, tá vendo? Ele já reverteu todos os meus dados, estavam em tabela. Qual a diferença desse pro de cima? Esse aqui, ele não está vinculado. Então, se eu alterar qualquer dado aqui do IPTU, por exemplo, mês de janeiro, alterar para 1, tá vendo? Não está vinculado. Então, o que eu altero aqui, não vai alterar aqui. Então, cabe-me decidir se vou querer fazer um transpor simples, sem vincular dados, ou se eu quero transpor vinculando dados, tá, gente? Essa foi uma dica bacana de Excel. Espero que tenham gostado. Deixe seu like para mim, tá ok? Me sigam no canal. Brigadinha, beijinhos!